E aí galerinha, beleza? Eu sou o Tio Lipe e a nossa Luxo de hoje será sobre os ecossistemas. Certamente você já ouviu falar no ecossistema. Você sabe onde encontrar um? Você conhece os níveis de organização ecológica? Se não, vem comigo que eu vou te mostrar. Roda a vinheta aí. Alô, o Tio Lipe chegou. Aula de ciência, abre o caderno e vamos estudar. Ecossistema é a unidade principal de estudo da ecologia e pode ser definido como um sistema composto pelos seres vivos, que é o meio biótico, e o local onde eles vivem, chamado meio abiótico, onde estão inseridos todos os componentes não vivos do ecossistema, como os minerais, as pedras, o clima, a própria luz solar e etc. E todas as relações destes com o meio entre si. Aqui nós temos dois exemplos de ecossistema, um ecossistema terrestre e o outro ecossistema aquático. Também existem os costeiros, ecossistemas costeiros, e existem também diversos tipos de ecossistemas terrestres, que a gente vai chamar de biomas, mas isso é o caso para a nossa próxima aula, uma outra aula. E dentro do ecossistema terrestre, como vocês podem ver nessa imagem aqui, que componentes vivos e não vivos estamos observando? Então você tem aqui os vegetais, seriam os componentes bióticos, e a luz, o ar, o solo seriam os componentes abióticos. Dentro do ecossistema aquático, os abióticos seriam bem parecidos com o do terrestre, porém aqui a gente colocaria a água, né? Que o principal abiótico que nós temos nessa imagem é a água. E os seres vivos que aqui estão, como peixes, coral, entre outros seres vivos, você tem os seres ou fatores bióticos. Aí aqui nós temos alguns exemplos mais objetivos do fator abiótico, que são os componentes básicos do ecossistema, aqueles seres, os fatores não vivos. Tá bom? Então nós temos a água, nós temos o solo, nós temos aqui o ar, a atmosfera, são os fatores abióticos. Dentro dos fatores bióticos teríamos os seres vivos. E os seres vivos que fazem fotossíntese chamamos de autótrofos. Geralmente as plantas, né, que realizam essa fotossíntese são autótrofos. Também tem as bactérias, as algas, seres que realizam fotossíntese, chamado de fatores bióticos autótrofos. E dentre os heterótrofos, os fatores bióticos, aqueles que não fazem fotossíntese, que não conseguem produzir o seu próprio alimento, temos os animais, nós temos os fungos, certas bactérias também, protozoários, seres vivos de um ambiente, fatores bióticos e que não fazem fotossíntese, não são capazes de produzir o seu próprio alimento, chamamos de fatores heterótrofos. E dentre os níveis de organizações ecológicas, começaríamos a falar por organismo. Então, quando você tem um único ser vivo, isolado, vamos dizer assim, você tem um organismo. Então, pode ser um pluricelular, pode ser um unicelular, mas tem que ser um ser vivo isolado. Chamamos de um organismo. Quando você junta vários organismos, como você pode ver aqui na imagem, vários cachorrinhos bonitinhos, né? Um conjunto de organismos, você tem uma população. Então você teria uma população de cachorros, uma população humana e entre outras populações dos seres vivos na natureza. Quando você junta duas ou mais populações, você teria então o conceito de comunidade. Então nós teríamos aqui zebras, uma população de zebras, búfalos, né? Então nós teríamos aqui duas ou mais populações que vamos agora chamar de comunidade, tá? Então você poderia também falar de capim, né? Uma população de capim, poderia também, mas usamos o conceito de comunidade mais para os animais e seres vivos como fungos também. Vegetal entra também nesse conceito, tá? População de vegetal, não é tão comum ouvir. Aqui os níveis de organização ecológica, para vocês entenderem melhor, um único organismo, né? Um ser vivo aqui.
Aí você teria um conjunto desse ser vivo, desse organismo, vamos chamar de população. Aí você junta uma população desses animais, mais uma de vegetal, e entre outros seres vivos aí, você chamaria de comunidade. Então, um conjunto de populações, você tem comunidade. Quando você junta essa comunidade com o fator do ambiente, chamado abiótico, e aí agora você vai ter um ecossistema. Então, qual seria o conceito de ecossistema? Um conjunto de comunidades mais o ambiente, os fatores abióticos, perdão. E aí, então, um conjunto de ecossistemas, vocês teriam uma biosfera. Agora, o macetinho básico do Tio Lipe, para você ficar fera no conceito de níveis de organização ecológica, faria assim, ó. Se eu perguntar, um conjunto de organismo forma, a resposta está na frente aqui, ó, população, entendeu? Então, se eu fizer assim, um conjunto de populações forma uma, resposta, comunidade. Um conjunto de comunidades mais o fator abiótico, você tem um ecossistema. E um conjunto de ecossistema teríamos uma biosfera. Agora, para você ficar mais fera ainda, preste atenção nesse luxo macete, hein? Se você perguntar o que é cada um item desse aqui, você vai responder aquilo que está aqui atrás. Então, a brincadeira é assim. O que é biosfera? A resposta, conjunto de ecossistema. Fácil demais, né? O que é um ecossistema? Conjunto de comunidades. O que é uma comunidade? Conjunto de populações. O que é uma população? Conjunto de organismos. E aí você fecha o conceito de níveis de organização ecológica. Maneiro, né? Facinho, facinho. Vamos seguir. Aqui eu coloquei um mapinha mental para vocês afixarem melhor alguns conceitos, né? De ecossistema está aqui, conjunto de comunidade, de um ser vivo, mais o ambiente, né? Aqui nós teremos um ambientezinho estável, aqui nós temos os componentes bióticos e abióticos, um mapa mental muito bom para vocês aprenderem aí também os conceitos ecológicos. Dentro da classificação dos seres heterótrofos que precisam obter o seu alimento, os seres que precisam se alimentar, nutrir-se de carne, né, de outros animais, um animal comendo um outro animal, você tem o conceito de carnívoro. Então, carnívoros são seres vivos que se alimentam de animais, de preferência, a gente chama de carne. Os herbívoros são aqueles que se alimentam de plantas, né? Os seres que se alimentam de vegetais. Então, exemplos. Aqui nós temos elefante, nós temos aqui o coelho. Exemplo de carnívoro, né? Nós temos o urso, uma cobra, né? O tigre, leão, e aí vai. Então, nós temos aqui vários exemplos de seres carnívoros e herbívoros. E no próximo slide nós temos aqui os seres que nutrem-se apenas de plantas e animais, ou seja, aquele que alimenta-se dos dois, vamos dizer, ao mesmo tempo, né? Um pratinho lá de arroz com feijão e mais um bife, né? Então teríamos um ser onívoro, que é o caso dos seres humanos, e aqui nós temos a galinha, o jabutizinho, um cágado, e no caso os hematófagos são aqueles que nutrem-se de sangue, né? Então nós temos a sanguessuga, carrapatos, alguns tipos de morcego, e assim vai. Alunos, espero que vocês tenham gostado dessa luxo-aula aí sobre ecossistema, os macetes básicos que eu passei para vocês, e até a próxima!